Salve a todas, salve a todos. 20 de junho de 2023. Fizemos aí um primeiro vídeo, semana anterior, abordando, dando um panorama para onde queremos e talvez devemos caminhar. E agora eu vou entrar, já trazendo algumas temáticas, aprofundando algumas questões, tocando. Provavelmente eu não vou aprofundar, mas tocando algumas questões, mexendo em alguns pontos para ver como é que a gente reage diante disso, como é que a gente se comporta diante disso. Tem alguns documentários que são importantes, interessantes, que vão trabalhar juntamente com esses documentários. Tem alguns grupos já se reunindo, Brasil e mundo afora, para discutir a masculinidade tóxica. E quando a gente está falando dessa masculinidade tóxica, eu estou pensando no Silêncio dos Homens e a Máscara. Eu esqueci o nome do filme em inglês, um documentário que também faz parte da Netflix e que aí tem esse nosso brasileiro que é muito bom, O Silêncio dos Homens, que fico indicando por aí e discutindo em alguns grupos também a importância de falarmos desses nossos sentimentos, dos nossos universos masculinos. É um universo cujas paletas cromáticas da sensibilidade, as paletas cromáticas do acesso da afetividade é muito preto, cinza, branco, né? Ou talvez assim, umas 7 cores. 7 cores, não pode nem falar que é arco-íris, porque aí os caras já nem tocam mais no lápis de cor. Arco-íris, 7 cores, arco-íris, aqui não tem nada dessas coisas de LGBTQIA+, sai fora, estou longe disso aí, eu não tenho nada contra, mas não se aproxima. Enfim, então nem posso sugerir que sejam 7 cores. Eu vou colocar 3, então. Preto, branco e cinza. Essa nossa paleta se movimenta, se constrói, se edifica muito nesse lugar. E nessa dificuldade de dar nomes a percepções, a entendimentos, a sentimentos, nós vamos ficando muito embrutecidos, congelados. Eu fico brincando com as minhas partilhantes, as minhas. São minhas! Mas eu fico brincando com as queridas que tenho a felicidade de trocar e que já tive em outros momentos, como e que trazem essa temática, não são todas que trazem essa temática, mas as que trazem essa temática, a gente fica aí vendo essa questão das gerações, como que o nosso desenvolvimento, nosso aqui no caso masculino, no que se refere à perspectiva emocional, é muito empobrecida. A maioria de nós alcançou só os 3, 4 anos de idade. Estamos congelados, paralisados nessa idade. 3, 4 anos de idade. Emocionalmente falando. Cronologicamente, desenvolvemos, intelectivamente, muitos de nós se desenvolveu, esteticamente, alguns também se desenvolveram, espiritualmente, alguns outros também desenvolveram, mas emocionalmente, nós estamos parados aqui nesses 4 anos. Alguns, com muito esforço, têm chegado a fazer 5. E eu brinco com elas dizendo o seguinte: se vocês encontrarem alguém que tem 7, casa. Se encontrar um homem, não importa a idade que ele tenha, que ele já tenha 7 anos de idade emocional, que ele consegue minimamente esboçar, sem ser por mecanismos de raiva, o que ele está sentindo, porque a nossa conexão dentro das 3 cores vai para raiva e tesão. Eu sinto tesão, eu sinto raiva. Isso daí a gente consegue demarcar com uma certa segurança, objetividade e assertividade. As outras,
As outras é esse cinza que a gente vai se movendo, se locomovendo. O que é isso que eu estou sentindo por aqui agora? E o mais grave, em qual espaço eu posso falar sobre esse cinza que nos habita? Em qual lugar cabe as minhas fragilidades? Em qual roda de amigo eu posso colocar as minhas inseguranças? Qual mulher suporta a insegurança do seu companheiro? É nesse cinza, e agora esse cinza alargado não só para a dimensão dos homens, mas para uma dimensão cultural, social, que dificulta muito o homem abraçar, o homem sensibilizar-se com algumas coisas, o homem mostrar as suas fragilidades, seja elas de quais níveis for. Mostrar que ele tem outras cores próximas à do arco-íris em si mesmo. A gente recebe uma formação da escolar familiar, passando pela religiosa, esse cultural que nos cerca e que nos arredonda e arredoma, na qual esse espectro do arco-íris é um pecado, é uma obscenidade. Homem que é homem usa preto, branco e vive no cinza. Acabou, estamos bem, é aqui que a gente se comporta, é aqui que a gente dialoga, é aqui que a gente se movimenta. E se em outras perspectivas e dimensões fazem pouca falta, essa cromaticidade de cores, no campo da afetividade, nos campos das relações e dos relacionamentos, especificamente com outros, esses outros que estávamos mencionando no vídeo passado, isso é catastrófico. Catastrófico porque eu olho para uma mulher e que é isso? Tesão. Ah, mas era rio para mim é tesão. Quer dar para mim. Ela olhou para mim, tesão também, ela quer dar para mim. Mas ela só tem 10 anos. Ah, mas eu acho que pintou um clima. Desconfigura. Não tem amplitude cromática. Tudo cai, ou tudo se reduz, ou tudo é levado para esse campo. O meu sexual, ou mais especificamente, o meu pênis, é o termômetro desse meu emocional, junto corado. É por ele que eu demonstro, me afirmo e digo: sou macho, sou homem. E o mais grave disso é por essa medição que os outros avaliam também a minha masculinidade. E aqui, nessa aprovação desses níveis mais intranquilos, que esse expoente do machismo é uma epidemia que a gente precisa discutir para além, por vezes, quando ainda entramos nessa questão da cultura, da questão do gênero. Não me batam. Por favor, pelo menos não ainda. Entendo todas as críticas, as mato no peito, é polêmico, talvez desgastante, mas a gente precisa, em alguns passos, para onde que eu quero dirigir a construção, realizarmos não um passar de pano,
mas uma autoimplicação na qual a gente não pode se eximir, hora alguma, dessa cultura na qual a gente faz parte. Homens, mulheres, crianças, gays, trans, todos nós. E nossa cultura, dentro dessa macrosfera aqui, denominada patriarcal, é muito forte. E os reforços que damos e fazemos a esse patriarcado, direta e indiretamente, alimentam essas perversões, esses desencontros, esse cinza das relações. Então, como e de que forma e de que maneira posso auxiliar nesse desanuviar dessas dimensões? Enquanto pai, enquanto professor, enquanto colega, enquanto marido, enquanto ser humano. O que nós podemos fazer para nos permitir e permitirmos mais a cada um de nós? Nós temos que aumentar, na medida do possível, algumas outras tonalidades, além das três, do que eu estou falando. Eu estou falando de muita coisa, eu estou falando de um universo inteiro, eu estou falando de um arco-íris, mas eu quero mais especificamente falar do quê? Quando o seu filho chora, mãe, o chorar é de homem também. Homem também chora. Homem também pode expressar sentimentos, emoções, inclusive os do choro, e os do choro de injustiçamento, os do choro de fragilidades. Nós precisamos olhar para esse choro. E nós precisamos permitir que esses choros aconteçam, independente ou a revelia da idade. Possibilitar, aceitar que o seu marido, o seu filho, o seu companheiro, lhes traga, lhes leve algumas ou muitas fragilidades, dá uma segurança para essas paletas um tanto quanto monocromáticas da existência. E a pergunta provocativa é: quantas das mulheres aceitam, admitem, suportam a fragilidade dos seus companheiros? E essa é uma questão bonita, porque eu me recordo de uma das primeiras que me trouxe essas questões lá em 2011. É isso mesmo, 2011, 2013, por ali. E ela queria dividir um mundo ou uma parte do mundo que o marido dela habitava, que o marido dela frequentava, mas que não compartilhava com ela. Ela era excluída daquele mundo. E ela gostaria, um mundo que estava ali na casa dos sites pornôs, das prostitutas, esse imaginário que habita. E ela queria dizer para ele: oh, tá tudo bem, legal, não tem problema nisso. Não precisa você ver e fazer essas coisas escondidas, eu estou aqui. Mas eu estou aqui não enquanto cobrança. Você tem mulher dentro de casa, então o que você está procurando aí fora? Não, o estou aqui dela era de outra ordem. Não precisa de você ter vergonha do seu desejo. Fala deles para mim. E o cara não deu conta. E o casamento deles, que tem um amor lindo, acabou terminando.
Eu estou falando desses pontos, desse lugar, de como esse outro pode te trazer essas fragilidades do imaginário, dos desejos, da intimidade dele, e tu não correr, não fugir, e nem ficar e suportar porque ele é seu marido e você tem que suportar todas as coisas. Não, é por essa troca dessa igualdade, é por essa troca desse companheirismo, é por essa troca de, poxa vida, velho, isso eu não consigo. Mas eu te amo. E aí, esses acordados, essas possibilidades. Tem alguém que topa fazer isso com você e vocês podem fazer só isso? E aqui a gente manter o que é nosso? Não, sem você eu nem admito essa possibilidade. Sem você eu não vou. Legal, gostei desse acordado, vou. E te amo muito mais, ainda, se é que é possível amar mais e ainda, por causa disso. Esse amor mais e ainda é essa esfera do íntimo que vai se construindo e que vai se integrando. Mas para chegar nisso, a gente precisa aumentar essas cromaticidades que existem em nós e ultrapassar os cinzas, os 50 tons de cinzas, ou os 500 tons de cinza, ou as 250 gotas de baunilha, ou os espectros do arco-íris. É difícil. É um processo de elaboração nosso conosco, nosso com o outro. E esse processo nosso conosco, nosso com o outro, são de linguagens e mundos muito diferentes. A minha comunicação comigo é uma comunicação quase que objetiva, clara e cristalina. Olha aqui o que eu penso, olha aqui o que eu desejo, olha aqui o que eu sinto, olha aqui o que eu estou pensando e que você não está vendo e nem sabendo, olha como eu estou processando tudo isso, olha como eu me realizo muitas vezes em mim e comigo. Estou pensando nesses quadros mais gerais, tenho justamente os quadros inversos. Olha como eu não me aguento, olha como eu não me suporto, olha como esses meus pensamentos me enlouquecem, olha como eu não dou conta de ficar em mim comigo, olha como eu necessito desse outro para me acalmar. As variações e variáveis são inúmeras, eu já vou terminar. A comunicação com o outro requer um nível de docilidade, um nível de companheirismo, um nível de escuta, que, por princípio, ninguém é obrigado a ter pelo outro. Mas aqui entra esse temor, que é um contraponto maluco dessas discordâncias do universo masculino e do universo feminino. Porque o homem não vai mostrar, na maioria das vezes, a fragilidade. Ele vai para a rua, ele vai para a exterioridade, ele vai para o boteco, nós vamos para o campo de futebol. Ali na mesa do bar, os caras ficam sabendo de problemas que a esposa às vezes não sabe mesmo. Desconfia. Acha que é com ela. Pode até ser. Mas o cara provavelmente não dá conta de falar. E ele não dá conta de falar não porque a ama. Ele não dá conta de falar justamente pelo amor que ele sente. E no entendimento da maioria das moças não fala comigo, não me procura, não discute isso porque não me ama mais. E na maioria das vezes é o inverso. É por te amar que ele não te diz. Porque para aqueles outros
interessa menos. Agora, essa exposição da fragilidade para quem se importa e contar essas coisas para quem ele não consegue viver sem, isso dói. Essa iminência da perda paralisa. Não vou. O cinza vai ganhando 50 milhões de tons e azedando, intoxicando as relações, os relacionamentos. Nós precisamos minimamente começar a falar dessas coisas. Mas mais do que começar a falar dessas coisas, nós precisamos minimamente compreendermos se temos condições de escutar essas coisas. Moço, eu não gosto de transar com você. Você é bruto. Você começa e termina em 2 minutos. Você não dá um beijo na boca. Transar com você é muito ruim. Pode ser dito com mais amor, mas o fim da história é quase esse aí também. Como? E aí? Escutar isso. O sexo com meu ex era melhor do que com você. E aí? Ouvir isso. E eu tenho que ouvir isso. É necessário ouvir essas coisas. Olha que meu ouvido até coçou, velho. Voltamos aos 3 anos de idade. Não vamos ouvir essas coisas. Não queremos falar dessas coisas. Nós não queremos que esse nível de igualdade toque esses pontos, esses lugares. Aqui não. Não me venham falar de divisão de tarefas dentro de casa e menos ainda de que eu não sou a sexualidade perfeita, a performance máxima do universo de meu Deus. Não venham com essas histórias. Isso é inconcebível, isso é inimaginável. Nem escuto. Cinzas. Muitos desses cinzas. Eu estou aqui trabalhando nesse primeiro movimento, dentro dessa perspectiva mais sexualizada mesmo, indo rapidamente para a cultura, mas trazendo para a questão do desejo mesmo, para a questão do sexo em si, para esses pontos nos quais dá para compartilhar. Isso é possível ser discutido. Isso é o meu de cada um individual, que ninguém toca, ninguém mexe. É o meu lugar, é o meu cofre, minha segurança. E esse aqui não está posto em discussão para a relação. Não vamos tocar nisso jamais. Fazemos o que temos que fazer, quem procura lá por lá, não me deixa saber, e vida que segue. Enfim, independente disso, há um movimento. E se a gente consegue tirar esses movimentos do cinza, eu acho que a gente ganha enquanto sociedade. Então tem pessoal que está aí fazendo passeata, levando vela, cruz, crucifixo para a porta de todo canto, impedindo, impossibilitando de discutir em lugar nenhum. Nem pensar a gente pode ficar pensando nessas coisas. Tem um povo que quer colonizar, inclusive, ou sobretudo, os imaginários. Ou dá sossego. Deixa o pessoal discutir, vocês pontuam. Chega lá, joga água benta em todo mundo, fala que a gente é pecador de estar pensando, fazendo uns vídeos como esse. Mas deixa isso ventilar um pouco mais. Nós precisamos. Vou quietar aqui, vou para outro. E vamos proseando.